Antes de começarmos a orar, vamos refletir na palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de 1ª Carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa verdade é profunda. Deus não apenas demonstra amor, Ele é o próprio amor. E isso significa que, quando escolhemos amar, estamos refletindo a natureza do próprio Deus em nossas vidas. Mas a realidade é que nem sempre é fácil amar. Existem dias em que as circunstâncias pesam. Existem momentos em que as pessoas nos machucam, nos decepcionam ou simplesmente não correspondem. E nesses momentos, amar parece difícil, até impossível. Mas é exatamente aí que Deus nos chama para algo mais alto. Ele não nos chamou para amar apenas quando é fácil. Ele nos chamou para viver uma vida marcada pelo amor, independentemente das situações. Porque o amor verdadeiro não depende do comportamento das pessoas. Ele nasce de Deus. Hoje, Deus quer te ensinar algo poderoso. Amar não é apenas um sentimento, é uma decisão guiada pelo Espírito. E quando você permite que Deus te ensine a amar, algo dentro de você começa a mudar. Seu coração se torna mais leve. Sua mente encontra paz. E sua vida passa a refletir a presença de Deus de forma visível. Se hoje você sente que precisa crescer no amor, então permaneça comigo, porque Deus vai falar com você. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários. Deus é amor. Viver uma vida de amor não é uma opção para o cristão, é um chamado. Deus nos criou para refletir quem Ele é. E se Deus é amor, então o amor deve ser a marca da nossa vida. A Bíblia reforça isso no livro de 1ª Carta de João, capítulo 4, versículo 8, quando diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos mostra algo muito sério. Não se trata apenas de palavras, mas de viver esse amor no dia a dia. Porque é fácil falar de amor, difícil é praticar, principalmente quando somos feridos, ignorados ou mal compreendidos. Muitas vezes sentimos que certas pessoas não merecem nosso amor. E, humanamente falando, isso até parece fazer sentido. Mas o amor que Deus nos ensina não é baseado em merecimento. Ele é baseado na graça. Se Deus fosse nos tratar com base no que merecemos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas Ele nos amou mesmo assim. E é esse tipo de amor que Ele quer desenvolver em nós. Um amor que perdoa. Um amor que suporta. Um amor que continua, mesmo quando não há retorno. E isso só é possível quando deixamos Deus agir dentro de nós. Porque amar do jeito certo não vem da força humana, vem de um coração transformado. Hoje, Deus quer trabalhar no seu interior. Ele quer arrancar toda dureza, toda mágoa, toda frieza e substituir por um amor verdadeiro. Mas isso começa com uma decisão. A decisão de aprender com Deus. Se você deseja aprender a amar como Deus quer, escreva: Ensina-me a amar, Senhor. A Bíblia nos mostra com clareza o quanto o amor é essencial na nossa caminhada com Deus. No livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, encontramos um dos ensinamentos mais profundos sobre o amor. A palavra diz: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. E continua dizendo: Ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Isso é muito forte. Podemos ter dons, talentos, conhecimento, fé, mas sem amor, tudo perde o valor. A Bíblia ainda diz: Ainda que eu dê tudo que tenho aos pobres e entregue o meu corpo para ser sacrificado, mas não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, não é apenas o que fazemos, é a motivação do nosso coração. Deus não está olhando apenas para nossas ações, mas para o amor que existe por trás delas. Sem amor, até as maiores atitudes se tornam vazias. E isso nos leva a refletir: será que temos vivido esse amor de verdade? Ou temos apenas feito coisas, sem permitir que Deus transforme o nosso interior? O Senhor não quer apenas nossas obras. Ele quer o nosso coração. E um coração cheio de amor é o maior testemunho que podemos dar. Hoje é um convite para avaliar o nosso interior e permitir que Deus alinhe nossos sentimentos com a vontade dele.
Se essa mensagem falou com você, escreva: quero viver esse amor. Mas então surge uma pergunta importante. Se o amor é tão essencial, por que muitas vezes é tão difícil amar? A verdade é que, humanamente falando, amar nem sempre é fácil. Existem pessoas difíceis, situações complicadas, feridas que ainda não cicatrizaram. E, em muitos casos, parece até mais fácil se afastar, ignorar ou simplesmente não se envolver. Hoje em dia, muitos adotaram a ideia de cada um cuida da sua vida. E embora exista sabedoria nisso em alguns momentos, isso não pode ser uma desculpa para deixarmos de amar. Porque amar não significa invadir o espaço do outro, mas também não significa ignorar quando podemos fazer o bem. Quando escolhemos ser frios, indiferentes ou até maldosos, estamos nos afastando do padrão de amor que Deus nos ensinou. E às vezes, amar como Deus quer exige atitude, exige sair da nossa zona de conforto, exige olhar para o outro com compaixão, exige fazer algo, mesmo quando não é conveniente. A Bíblia nunca disse que seria fácil amar. Ela apenas nos deu um mandamento claro: amar uns aos outros. E isso significa que, mesmo quando for difícil, ainda assim é o caminho certo. Porque o amor verdadeiro não depende das circunstâncias, ele depende da nossa decisão de obedecer a Deus. E hoje, Deus está te convidando a dar esse passo. Mesmo que não seja fácil, escolha amar. Se você decide amar mesmo quando é difícil, escreva: eu escolho amar. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, entendemos o verdadeiro significado do amor. Ele não amou apenas aqueles que eram bons com ele. Ele não amou apenas quem merecia. Pelo contrário, Jesus demonstrou amor justamente em um momento em que a humanidade estava distante de Deus. Se o amor de Jesus fosse baseado no comportamento das pessoas, ele jamais teria se entregado. Mas o amor dele não dependia disso. Era um amor sacrificial. Um amor que escolhe permanecer. Um amor que se entrega, mesmo sem garantia de retorno. E é esse o padrão que Deus nos chama a viver. A Bíblia descreve esse amor no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não desonra os outros, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Um amor que vai além de sentimentos. Um amor que se manifesta em atitudes. Mas também é importante entender que amar não significa aceitar tudo. Jesus amava profundamente, mas também corrigia quando era necessário. O verdadeiro amor não é cego. Ele é guiado pela verdade. E hoje, Deus quer nos ensinar a viver esse equilíbrio. Amar profundamente, mas sem comprometer aquilo que é certo. Se você deseja viver esse amor verdadeiro, escreva: quero amar como Jesus. A verdade é que viver esse tipo de amor não é algo natural para nós. Podemos até entender com a mente, podemos até concordar com a palavra, mas colocar isso em prática no dia a dia é um desafio. Isso acontece porque esse amor não vem da nossa natureza humana. Ele vem de Deus. A Bíblia diz no livro de Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que não precisamos tentar amar sozinhos. Deus já nos deu o Espírito Santo e é Ele quem produz esse amor dentro de nós. Mas existe uma parte que cabe a nós: buscar, desejar e permitir que esse amor cresça. É uma decisão diária. É escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É escolher ser paciente quando tudo dentro de nós quer reagir. É escolher continuar, mesmo quando parece difícil. Com o tempo, quando permanecemos na presença de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. O coração endurecido começa a se tornar sensível. A frieza dá lugar à compaixão. E aquilo que antes era difícil começa a se tornar natural. Deus vai moldando nosso interior, pouco a pouco, e quando percebemos, já estamos amando de uma forma diferente, não perfeita, mas transformada. E isso é obra do Espírito Santo. Se você quer permitir que Deus transforme seu coração, escreva: transforma meu coração. Senhor, agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor falou ao meu coração hoje.
Obrigado por me lembrar que o amor não é apenas um sentimento, mas um chamado. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes falhei em amar como deveria. Perdoa-me pelas vezes em que fui indiferente, pelas vezes em que me fechei, pelas vezes em que escolhi não amar. Hoje eu te peço, ensina-me a amar do teu jeito. Assim como está escrito no livro de Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, derrama o teu amor no meu coração por meio do Espírito Santo. Transforma o meu interior. Tira toda dureza, toda mágoa, toda frieza. Coloca em mim um coração sensível, paciente e cheio de compaixão. Ajuda-me a amar até mesmo aqueles que são difíceis. Ajuda-me a perdoar, a compreender e a agir com graça. Ensina-me a viver o amor descrito no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Que eu seja paciente, que eu seja bondoso, que eu não guarde rancor. E, acima de tudo, que eu reflita o teu amor em tudo o que eu fizer. Mas também, Senhor, me dá sabedoria para amar sem comprometer a verdade. Guia-me em cada decisão. Molda minha vida segundo a tua vontade. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas eu creio que, com a tua ajuda, eu posso viver esse amor. Obrigado porque o Senhor já está transformando o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém e escreva nos comentários. Deus está transformando meu coração.